Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica dessa terça-feira. A leitura sugerida para nós hoje encontra-se em Atos, capítulo 11, versículos 25 e 26, que nos dizem assim: E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, chamando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. O tema sugerido para nós: Saulo de Tarso foi convidado para conduzir os discípulos em Antioquia da Síria. Pois bem, irmãos, essa narração bíblica demonstra para nós a importância do discipulado e apresenta também um pouco do início do ministério do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi alguém que, desde a sua infância, teve um tutor, teve quem o conduzisse no aprendizado da palavra de Deus e no aprendizado das coisas da vida. Naquela época era comum você procurar alguém para educar os seus filhos, dado que não existiam as escolas que nós temos hoje. A oportunidade de estudar como nós temos hoje, algo praticamente comum a todos os cidadãos, e aí não quero entrar aqui no mérito da qualidade desse ensino, mas isso não era ofertado naquela época. Naquela época necessitava que você encontrasse um tutor, encontrasse um professor, alguém que teria a capacidade de ensinar todas as matérias ao seu filho. E no caso dos judeus, inclusive o ensinamento bíblico. Não bastava ensinar a língua e a matemática, também tinha que ensinar a palavra de Deus. Isso, irmãos, vai acontecer para os ricos. Os pobres, eles próprios vão instruir os seus filhos. E nesse caso, essa também é nossa obrigação. A igreja, ela tem a obrigação de ensinar a palavra de Deus. Porém, hoje cabe à família ensinar tudo que é necessário para uma pessoa crescer, que é necessário para alguém se tornar adulto. A igreja tem a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus e de auxiliar naquilo que for necessário, mas não é obrigação da igreja ensinar as outras coisas. Assim como não é obrigação da escola ensinar acerca do cristianismo. Cristianismo é a nossa responsabilidade. Essa é a nossa matéria. É com isso que nós trabalhamos. Porque para ensinar o cristianismo é a mesma questão acerca do ensino ou da pregação do evangelho. Alguém só pode pregar o evangelho, e nós falávamos disso semana passada, se esta pessoa for convertida. Da mesma forma, aquele que é mestre de um discípulo, ele só pode discipular alguém se ele, o mestre, é convertido a Jesus Cristo. E de fato tem a certeza de sua salvação. De outra forma, ele não pode ensinar ninguém. Após Paulo passar um período de aprendizado, e aqui vale a pena observar o ponto de que no cristianismo aprende-se na prática, aprende-se praticando. Lembra? Ensina o menino no caminho? Então, aprende-se praticando. Então, quando Barnabé encontra Paulo e o convida para essa missão, Paulo já estava trabalhando. Paulo já estava desempenhando um trabalho. E Paulo já era obreiro. Paulo já estava servindo ao Senhor Jesus. E sabendo Barnabé da qualidade do obreiro que Paulo era, então Barnabé o convida a ir até Antioquia, e lá por um ano inteiro, conforme o versículo diz, ele passou a discipular os crentes que lá estavam. E por esta razão o trabalho foi tão bem feito, o trabalho foi de tamanha qualidade, que os gentios da Antioquia passaram a chamar aqueles discípulos, passaram a chamar aqueles crentes de cristãos. Pela primeira vez, os cristãos foram chamados de discípulos. Então veja, irmãos, a importância do discipulado.
O discipulado é exatamente isso. Tem o objetivo de nos tornar cada vez mais parecido com Cristo. O nosso alvo deve ser seguir a Jesus. Esta é a definição da palavra cristão. Cristão é seguidor de Cristo. Esta é a devida definição. E por esta razão, este é o nosso objetivo. O nosso objetivo, de fato, é seguir Jesus. E é isso que o discipulado vai fazer conosco. E é isso que o discipulado vai fazer com você. Te auxiliar, te ajudar a se tornar um genuíno seguidor de Jesus Cristo. Alguém que de verdade busca agradar o seu mestre. Alguém que de verdade quer seguir os passos de Cristo Jesus. Em tudo, inclusive agradar a Deus. Que o Senhor Jesus nos ajude, amados. Que o Senhor Jesus de verdade nos ajude nesse trabalho. Esse trabalho é um trabalho de extrema importância, porque é este o trabalho que vai auxiliar as pessoas, que vai ajudar as pessoas a firmarem os seus passos na presença de Deus e a caminharem com passos firmes. Pessoas que não serão levados por vento de doutrina. Pessoas que não sairão da sua posição por qualquer coisa, ou que serão atraídos por qualquer isca que se jogue aí, usando o nome de cristianismo. Não é porque se fala em Jesus que isso é de Jesus. Não é porque se aparenta ser cristão que é cristão. Nós falávamos semana passada sobre o joio e o trigo. Então observemos bem e honremos o nome do nosso Senhor, servindo a Ele com toda dedicação. Aquele que trabalha com o ensino, que nele haja dedicação. Que o Senhor te abençoe e seja você essa mão de Deus que conduz outras vidas à presença do nosso Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha um excelente dia. Fique em paz.